Bom, boa tarde a todos, a todas e a todos. Iniciando aqui a primeira mostra literária paratópica. A gente estava aqui organizando a exposição, o material, né? São fanzines que foram publicados aqui na cidade de Agudos pelos seus municípios, né? E por minha pessoa também nos lugares por onde eu circulei, né? Então, Agudos está presente também nessa questão itinerante e nômade. Essa mostra, ela tem o apoio da Prefeitura Municipal de Agudos, né, pela Secretaria da Cultura, e também pelo edital Paulo Gustavo, né, do Ministério da Cultura, né? Então, graças a esse apoio e essa verba, nós conseguimos estar realizando aqui esse evento. Convido a todos os transeuntes, as pessoas que estão passando pela rua, a estar aparecendo aqui, visitando a nossa mostra, certo? Nesse momento agora a gente inicia com uma roda de conversa, com o tema Os Fanzines em Agudos, com os protagonistas dessa história, né? Então, no caso, temos o Mauri Nakahara, que foi editor do Cicnes e depois The Cicnes Zine, que foi o zine talvez de maior duração aqui em Agudos nos anos 90, durante de 91, 92, né, 92 a 94. Hoje retomou com um formato virtual. Teremos também o Juninho, que foi o integrante da banda Artigo 19, que no início ali dos anos 2000 também teve uma experiência zineira com o Escarro Subversivo, né? Infelizmente a gente não tivemos tempo para fazer uma cópia desse zine, e o Poesine, né? E também teve uma participação no Coletivo Expressivo. O João, que é o mais novo, né, fanzineiro da cidade, que para nós foi uma surpresa grata e ficamos felizes, né, de numa era digital, onde todo mundo está preocupado aí com os streamings e os acessos nas redes sociais, surge uma publicação impressa. E principalmente no momento que até no estado de São Paulo vem tendo conflito com material digital e material impresso, né? Então é legal surgir uma pessoa jovem, né, ligado nessa cultura do impresso e na cultura do fanzine, que a gente vai estar contando também essa importância, né, do desenvolvimento da criatividade, do protagonismo, né, e tudo mais. E o Crebão, que fazia o Cabeça Zine, foi bem esporádico, né, a passagem desse zine, mas também deixou sua marca aí na cidade e aos arredores também, né? E tem eu, Renato, que talvez tenha feito o primeiro fanzine, né, um dos primeiros culpados disso que está acontecendo aqui, que foi o Shit Noise, que surge ali em 1991. Foi uma experiência feita eu e o Wilson. O Wilson hoje está morando em Bauru, né, casado, tem outras responsabilidades, né? Mas naquele momento junto comigo, nós montamos o Shit Noise, que está aqui na exposição. Foi o primeiro fanzine de Agudos até que nós temos notícia, né, até esse momento. Era um fanzine que, naquele momento, a gente estava muito próximo à cultura do punk, né? Nós tínhamos uma variedade musical na cidade chegando, né, Clebão? O Clebão pode falar depois, confirmando isso. Estava chegando essas novidades musicais para nós, do rock mais pesado, mais sujo, né, que eu lembro que eu assistia com a minha mãe o Globo de Ouro para ver quem que eram os cantores do mês, né, as trilhas sonoras de novela, rádio AM, não era nem FM que tocava em casa, era AM e tal. E, de repente, na escola, acabo encontrando um amigo que me apresenta outro amigo que queria montar uma banda, que, no caso, é o Wilson. E o cara bateu na porta de casa, velho. Bateu na porta de casa, falou que queria montar uma banda. Falei, mas banda do quê? Banda punk. Falei, o que é punk? Daí me convidou, fui até a casa dele e apresentou o disco dos Garotos Podres, que eu até narro essa história num dos zines que estão aí, no número 1 do discos, que marcou muitas vidas. E aí nós montamos uma banda que foi o Gritos Melancólicos,
que foi a primeira banda, assim, talvez, nessa pegada punk hardcore em Agudos, que é na mesma época do Expiring. E a gente até trocava aparelhagem, né? Emprestava amplificador, e eles emprestavam amplificador para a gente acabou queimando o amplificador deles uma vez. E aí a banda não foi, a banda acabou, mas a gente tinha aquela gana de não ser apenas o coadjuvante, né? Ser apenas o público no meio underground, né? Não ser apenas aquele que vai no show para ficar pogueando e batendo palma. Faz parte, é legal, é gostoso, né? Mas a gente queria também ser um membro ativo nesse meio. Foi quando a gente descobriu uma palavra chamada fanzine, a partir de um catálogo, né, de uma gravadora, New Face Records, e a gente acabou juntando uma grana, que custou bastante tempo a gente ter essa grana, para comprar um vinil, que foi a coletânea Contra-Ataque, um 7EP, um disquinho, né, compacto do Pupilas Dilatadas, e esse tal do fanzine, para saber o que é o tal do fanzine. Foi quando chegou, depois de 30 dias, eu lembro até hoje, 30 ou mais, que o correio não era tão rápido como é hoje, né, que chegou esse pacote para nós vimos os vinis e tal, que a gente foi ver o zine. A hora que a gente viu, a gente ficou meio, pô, é isso, cara? Um material com folha xerocada, né, e na época era mimeógrafo. Pô, isso aqui qualquer um faz, né, isso aí, pô, né. Só que quando a gente foi ler e começou a ver que tinha informações que a gente não tinha acesso de forma fácil, né, sobre bandas que a gente gostava, ou assuntos que nos levavam a pensar, mesmo que de forma inocente, né, naquele momento, mas nos levava a refletir sobre nossa postura no meio ao qual nós estávamos. Então a gente falou, isso aí é fácil de fazer, vamos fazer também. Então a gente resolveu começar a pensar em como fazer esse fanzine. Foi quando nasceu o Shit Noise, que está aqui na exposição. Esse zine foi feito aqui em frente à praça, que o irmão dele tinha um bar aqui na frente, hoje é a Paulistinha, tá? Era um bar ali, a gente se encontrava ali todo dia, o irmão dele, ele trabalhava ajudando o irmão dele, então a gente ficava ali escrevendo. E foi manuscrito na época, né? Então ali tem a resenha do Gritos Melancólicos, o release do Gritos Melancólicos, a apresentação da banda, mesmo que a gente não existia mais, mas a gente que fez questão de falar que existia. Do Expiring, que foi uma banda bastante expressiva aqui na cidade, e de duas bandas que a gente gostava, Ramones, que foi a partir de um artigo publicado na Folha de São Paulo, que o Wilson, no caso, ele fez uma resenha, leu a matéria e fez o que ele achava importante dali. E eu peguei uma matéria da banda chamada Crude SS, de um outro fã desse fanzine que a gente recebeu, e fiz uma resenha, escrevi um pouco sobre essa entrevista. Então, note que aí foi legal que a gente começou a desenvolver a prática da escrita, não era só a prática leitura, né? Então, a gente acabou se tornando escritor. Então, a partir disso, eu começo a perceber que hoje, né, naquele momento, não, né, que a gente nem se ligava nisso, mas que estava surgindo um movimento. Você tinha as bandas, o Expiring, que é o mais expressivo, a gente tentou, tem uns releases aí do Sly e do Demolition, que é de outras duas bandas que tentaram surgir aqui em Agudos. Você tem esse primeiro fanzine, que é a mídia, que vai trazer informação, né, dessas bandas, que no caso o release do Expiring e do Gritos Melancólicos. Que mais? Tem a galera que curte, ou seja, está começando a surgir aquilo que é chamado de movimento, né? O movimento não é só a banda, não é só ir assistir o show, é você estar interagindo e atuando ali no meio. Então, o fanzine nada mais é do que a mídia de um movimento, né? O jornal de um movimento, é a produção de movimento. E eu lembro que no nosso editorial, meio que irônico e tal, e a gente escrevendo a caneta, né, manuscrito, a gente falava que esse fanzine ia durar até a tinta acabar. Mas a tinta só durou até o número 1 e não continuou, né? A gente tentou, mas parou por ali. Primeiro, a questão de grana, né, que era um problema sério. E a gente não tinha um trabalho fixo, era bico, né? Eu acho que era mirim na época também, não lembro. Mas depois foi surgindo outras, depois surgiu o Cabeça, que vai falar um pouco agora na sequência, né? O Mauri veio depois, tem o Zanon, que não está aqui presente, mas ele fez o No Remorse, que está aqui também. Mas esse foi o início dos zines aqui em Agudos, né? E aí eu acho que o Clebão tem falar um pouco mais aí. Boa tarde, pessoal.
O zine surgiu na minha vida. Vim descobrir fanzine ao mesmo tempo que eu descobri o punk rock, lá nos anos 80. 85 para 86, eu comecei a ouvir bastante punk, principalmente punk brasileiro. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque tem muita coisa assim de punk, o pessoal gosta bastante de falar de punk finlandês, punk não sei o quê. Eu ouvia, mas eu sempre ouvi muito mais o punk brasileiro do que o estrangeiro. E através dessa descoberta do punk rock lá nos anos 80, eu descobri que existia fanzine, né, que divulgava essas bandas, ideias, né, do movimento punk e tudo mais. E a partir dali já nasceu aquela vontade de ter uma banda, de fazer um fanzine, de fazer um festival. E isso foi crescendo. E como o Renato falou, aqui em Agudos teve uma banda de metal, que era o Expiring, e eu era muito amigo do pessoal da banda, principalmente do Gustavo, né, que foi o fundador da banda, baterista da banda, e a gente sempre andava junto. E uma vez, em 87, eu acho, quando o Sepultura lançou o Esquizofrenia, né, que foi lançado por uma gravadora internacional, a Rod Drummer, e a banda estourou, né, na Europa, e isso causou um alvoroço, né, aqui no Brasil, na cena metal. Já existia o Cólera, que é uma das primeiras bandas punk do Brasil. Eles já tocavam na Europa já nos anos 80, mas era num circuito bem underground, né, bem punk mesmo. E o Sepultura não, né, foi uma coisa maior, e isso causou um alvoroço. E aí eu tive a ideia, falei: Gustavo, quero te entrevistar para você contar, né, a trajetória do Expiring, falar da cena metal e ao mesmo tempo falar dessa coisa do Sepultura que está estourando lá fora, e isso, né, está dando uma esperança para as bandas brasileiras que isso é possível, né, tocar na Europa, enfim. Aí eu fiz essa entrevista com ele, foi lá na Praça da Matriz. Uma noite a gente sentou lá e batemos um papo, uma amiga minha foi escrevendo tudo, e aí de posse dessa entrevista, né, eu falei: pô, o que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou soltar uma entrevista, né, independente. Falei, pô, vou fazer um zine. Lanço a entrevista, né, eu coloco mais conteúdo e faço um zine, vou fazer um fanzine. E aí nasceu o Cabeça, né, e a ideia até a Cabeça é essa coisa mesmo de pensante, né, das ideias e tudo mais. E aí nasceu o Cabeça através dessa entrevista, então, com o Expiring. Era um zine bem simples, né, eram colagens. Os textos escrevia à mão mesmo, com caneta, né? Até porque estamos aqui falando de anos 80, comecinho dos anos 90, quer dizer, não existia internet, não existia nada disso, né? Era outro mundo. E aí fiz esse zine. Como o Renato também falou aqui, cara, na época a gente era adolescente, não tinha grana para nada, então eu fiz, sei lá, acho que meia dúzia de cópia, e colocava debaixo do braço e saía para a cidade. Aí, conforme ia encontrando os amigos, pessoal que eu sei que curtia som, entregava o zine. Nessa época circulava mais entre os amigos, né? Exatamente, porque a gente já tinha uma turma assim, de amigos que curtia rock, então circulava entre a gente mesmo ali e tal, né? Era poucas cópias, porque não tinha grana, não mandava para fora, porque uma que não tinha muito contato e também não ia ter grana para mandar. Então circulava só aqui dentro da cidade mesmo, entre os amigos, pessoal que curtia som. E assim eu fiz esse primeiro número do Cabeça. Depois, já anos 90, surgiu uma outra banda, aí já não era Agudos, era uma banda de Lençóis Paulista, o Buffalo Junk, uma banda de rock and roll autoral também, e eu era também muito amigo do pessoal lá. Aliás, uma coisa que eu também queria dizer, que nessa fase aí dos anos 80, ainda anos 80, eu fiz amizade com o pessoal de Lençóis, e cujo eu sou amigo até hoje, a gente tem contato. E esse pessoal, quando eu conheci eles, eles já faziam zine. Aliás, acho que foi a primeira vez que eu tive contato direto com o zine na mão, foi o que o Renato fez, o cheat, que como ele falou que foi feito aqui. Eu lembro também de um dia sentado, acho que até no bar, eu vendo esse zine, e logo na sequência, esse pessoal de Lençóis, que eles também já faziam zine, e eles começaram a mandar para mim pelo correio. E até um lance legal que o pessoal do Lençóis, tinha um outro amigo meu lá de Lençóis, que ele também já fazia zine, só que o zine dele era mais focado na poesia.
E através do zine até foi onde eu comecei a ter mais contato com poesia, através de fanzine, né? Então você vê que uma informação que eu nem tinha tanto, através do zine eu comecei a desenvolver esse gosto pela poesia. E aí o zine, né? Então aí teve esse lance com o pessoal do Buffalo Junk, que era uma banda lá de Lençóis, e eles iam tocar no Armazém Bar, né? Até saiu um documentário agora do Armazém, que é um bar que existe há mais de 40 anos, né? Tocando rock and roll. E nessa época, anos 80, comecinho dos anos 90, a gente já frequentava o Armazém, não constantemente, mas volta e meia a gente dava um pulo lá para ver as bandas ao vivo, né? Que na época não tinha lugar, né? Não tinha espaço, e lá era um lugar. E aí eles falaram para mim, claro, a gente vai tocar no Armazém e tal. E aí deu certo que eu fui ver o show deles, e putz, gostei pra caramba, uma puta energia, né? E chamei eles para tocar no Porão Bar. O Porão Bar era aqui na frente, aqui. Era uma escada subterrânea, era por isso que chamava Porão, né? Ficava embaixo mesmo. Antigo Café Jaguari. É, exatamente. E esse bar era do meu amigo Gibilim. Ele era o dono do bar, mas quem tocava o bar praticamente era a gente, que a gente que decorou, a gente que chamava as bandas para tocar, ele só era o dono. E aí eu chamei o Buffalo Junk, cara, para tocar aqui no Porão. E como eu tinha ido ver eles lá no Armazém, eu fiz uma resenha bem simplesinha do show deles lá. E dessa resenha e desse convite deles virem tocar aqui no Armazém, eu fiz o número 2 do Cabeça. Um colo bem simplesinho também. Tem ali umas colagens, essa resenha pequenininha escrita à mão do Buffalo Junk, e já aproveitando para divulgar o show que ia ter aqui no Porão Bar. E esse foi o Cabeça número 2. Depois disso, eu cheguei a fazer mais uma edição, até uma edição um pouco mais elaborada, que também já continha poesia, música, enfim. Só que esse aí, como ele era um pouquinho mais elaborado, eu fiz umas 3 cópias, sei lá, para ver como que ia ficar o impresso, para depois realmente fazer umas cópias a mais e distribuir. Só que eu só fiz essas 3, 4 cópias, não sei para quem que eu entreguei na época, fiquei com a matriz em casa uma época, perdi essa matriz e acabou que eu não lancei ele, assim, vamos assim dizer, de forma oficial, se perdeu no tempo, e foi o último também que eu fiz. Depois eu não fiz mais o Cabeça, aí porque daí também já formei banda, comecei a organizar festival, e aí me dediquei mais às bandas e aos festivais, e o zine acabou ficando um pouco de lado. Mas é um pouco isso, a minha história com o fanzine foi meio que essa, e sensacional, como o Renato falou, ver que jamais imaginaria que eu ia estar aqui hoje falando de fanzine, muito menos do Cabeça. Parabenizar o Renato por essa iniciativa e já parabenizar o João aqui, que representa essa nova geração, que também é uma coisa que eu jamais imaginava ver em plenos 2024, um jovem aqui na cidade de Agudos interessado por zine e, mais do que isso, fazendo fanzine. Então, sensacional. Só fazer um adendo e uma lembrança, né? Quando foi lançado o Cheat Noise, a gente terminou de fazer o zine, a gente falou, e agora? Como a gente vai lançar isso? Estava pronto, né? Como que a gente vai xerocar? E a gente pensando, aí o Clebão trabalhava na Alegria, que era distribuidora de bebidas aqui em Agudos, era office boy. E a gente trocou ideia com ele e falou, mas se arrumar o sulfite para mim, eu arrumo o xerox para vocês. E foi assim que o zine saiu, né? Então, o legal é que a gente vê essa ideia de movimento mesmo, né? Ou seja, o cara, vamos supor, no momento ele era público, mas ele viu que estava surgindo uma coisa ali naquele meio, e ele já se voluntariou de estar apoiando esse movimento, então o movimento vai se movendo por ele mesmo, saca? E isso é legal, né, mano? Aí depois eu voltei a fazer zine, mas a gente fala depois. Ordem cronológica. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Legal? Beleza? Bom, e agora? Estão ouvindo? Bom que eu não preciso forçar muito a voz. Bom, como o Renato falou, né, o início aí dos fanzines, o primeiro contato, né, que eu tive com o fanzine foi com o fanzine que eu fiz, que ele fez, né, que tive o primeiro contato, e eu fui descobrir o que era um fanzine, porque naquela época lá, isso
começo das décadas de 90, 89, 90, a gente já curtia rock, né? Andava com a galera assim que curtia som, que curtia rock e tudo mais. E aí você começava a ter um pouco, assim, você sentia dificuldade de ter acesso à informação de bandas que você conhecia. Então, qual que era minha fonte de informação, né? Como eu já trabalhava na época, então eu conseguia, né? Eu comprava a Rock Brigade, a revista Rock Brigade todo mês, que no início ela era preto e branco, né? Com a capa colorida e dentro era papel jornal. E aí ali você lia todas as matérias, as notícias das bandas, e no final tinha lá o endereço de contatos, né? Então tinha contatos de bandas e zines, né? Agora eu não lembro se estava escrito fanzines ou zines. E eu olhava aquilo e falei, que porcaria de zine que é isso aqui, né? Aí eu falei, uma hora eu vou escrever para saber o que é, né? E aí a gente, em frente da casa de um amigo nosso, né, do Guru, tava eu e o Gui, não sei se tinha mais alguém lá, acho que o Xandão estava na época também, a gente curtindo um som ali na porta da casa dele, o Renato passou ali com um fanzine embaixo do braço. E eu não conhecia o Renato nessa época, eu conheci naquele dia, que o Gui me apresentou, aí ele falou, esse aqui é o Renato, ele faz fanzine. Aqui, ó, aí ele estava com um fanzine, ele me mostrou, eu falei, porra, então é isso aqui que é um fanzine, né, tal. E aí despertou a curiosidade e o interesse de fazer. Eu falei, pô, então vou começar a fazer porque as pessoas, assim como eu, né, daquele ciclo de amizade, eles também não tinham muito acesso à informação, né, de bandas. Eu falei, pô, eu vou fazer um negócio também para começar a disseminar mais a informação que eu tenho acesso, que às vezes muita gente não tem. E começou mais ou menos assim. Tanto é que o primeiro fanzine teve o release, né, da banda Expiring, e depois, né, e outras matérias que eram copiadas da Rock Brigade também, informações dali, né, informações de bandas, informações de shows que ia acontecer, né, acontecimentos e até alguns trechos de entrevistas eu passava no fanzine. Número 1 foi basicamente isso daí, foi bem, né, curto, 4, 6 páginas, não lembro, né, e aí foi tendo essa curiosidade. E aí, com o passar do tempo, eu fui fazendo o contato com o pessoal, tanto de fanzines que tinham ali na Rock Brigade, né, no final, como de bandas, né? Eu falei, pô, vamos entender melhor de bandas. E aí eu comecei a ir nos shows aqui também, né, das bandas underground, e aí conhecer mais pessoas e tudo mais. E o negócio foi crescendo. Eu falei, então eu vou começar a fazer, vou tentar lançar uma vez por mês uma edição para ter, assim, né, na verdade, eu acho que a minha intenção era ser uma Rock Brigade do underground, né? Ou seja, uma publicação mensal que pudesse passar essa informação todo mês para o pessoal que se atualizar, né? Só que aí depois eu vi com o tempo, a partir do número 3, eu vi que a coisa não era bem assim. Porque aí começou a ter contatos, eu comecei a receber, né, também, porque o legal antigamente, que nem hoje, você vai fazer um contato, você tem as redes sociais, Instagram, Facebook e tal, você solta lá, espalha, muita gente fica sabendo ao mesmo tempo. Naquela época, qual que era o nosso WhatsApp, o nosso Instagram? A gente fazia uns flyers, né, uns cartãozinhos assim, às vezes datilografado ou até escrito à mão com um nome, endereço e tudo mais, e xerocava vários cartãozinhos pequenininhos desse aqui. E quando você escrevia uma carta, você mandava um punhado para outra pessoa lá. E aí essa pessoa ela pegava esses flyers seus e ia passando para outras pessoas. Então a coisa ia disseminando, ou seja, era o correio eletrônico, né? Daquela época era isso daí. E aí a coisa ia espalhando, né? Ou seja, a mídia, né? Dos fanzineiros de divulgação era isso daí, das bandas também. E aí chegou uma hora que eu comecei a receber materiais de bandas, né? Muitas bandas mandando material para sair na publicação do fanzine. Então foi aonde houve aquela quebra de paradigma, ou seja, não vai ser mais um fanzine para divulgar as bandas que estão no mainstream, mas só para as bandas underground, né? E como eu sempre fui muito eclético, né, em termos de música, então chegava para mim lá bandas de heavy metal, de punk, de hardcore, de thrash, death, e aí naquela época estava o black metal em ascensão, né, em onda, né, e eu publicava todo tipo de som, né? E inclusive o nome, né, do fanzine, ele saiu de uma ideia do tipo assim, pô, esse movimento, né, que o Renato, que eles comentaram, foi por isso aí, é como se fosse uma doença, né, ou seja, ela vai se espalhando silenciosamente, né, e vai dominando, e quem pega, né, quem se contamina não consegue mais sair, né? Então o nome do fanzine foi mais ou menos baseado nesse pensamento, ou seja, é uma doença que vai se espalhando. E aí eu falei, e aqui está um hospedeiro que vai continuar espalhando aí essa doença para outras pessoas.
E aí chegou um momento que realmente eu recebia muitas cartas de bandas e não tinha mais, era impossível você fazer uma publicação uma vez por mês, né? Porque, primeiro que eu já trabalhava na época, então você tinha pouco tempo e tinha a questão do recurso, né? Você não tinha recurso, porque o primeiro, beleza, saiu acho que com 4 páginas ou 8 páginas, não sei, mas o terceiro já estava dobrando o número de páginas. Eu tenho um ali, acho que o último saiu com 24 páginas. Né? Então, imagina, né, você fazer uma publicação igual, aí começou realmente a tomar uma proporção igual a uma Rock Brigade, mas voltado para o movimento underground, né, para as bandas independentes e tudo. E aí começou a se espaçar, né? Não deu mais para fazer de mês em mês, então foi espaçando e as cartas foram, né, chegando e acumulando. Então, e era tudo respondido no punho, né, manual, não tinha e-mail, não tinha nada, né? E a produção do fanzine também era tudo artesanal. Eu lembro que para fazer o primeiro eu tinha, eu não, a minha tia de São Paulo, ela me deu uma máquina de escrever, uma Olivetti pequenininha assim, da década de 80, aquela máquina. E aí eu fazia, né? Vocês conhecem? É um negócio, tinha uma maletinha, Então, e aí foi essa que foi o início. Aí eu fazia, o que eu fazia? Eu pegava e datilografava metade da folha, né, no tamanho da letra, recortava, vinha aqui no Demetrius, mandava xerocar reduzido para poder caber mais informação numa única folha, né? Então você ia colocando o máximo de informação, tanto é que o Paulo foi embora, mas o Paulo estava tentando ler ele falou: "Pô, isso aqui não dá para mim ler". Eu falei: "Hoje eu também não consigo ler, né?" Mas era assim, você diminuía a letra assim 2 vezes, 3 vezes, reduzia lá o tamanho do coisa para poder caber mais informação, né? Aí já depois veio começou a vir a tecnologia, né? E comecei a fazer por computador, acho que a partir do número 5, né? O 4 e o 5, fazer por computador, que aí fica um pouco mais legível e se padroniza, né? Não fica... Mas foi assim. E aí eu respondia, né, voltando à questão da resposta de carta, era tudo no manual, e o Zine ele começou a crescer, porque assim, acho que a partir do número 5 eu fiz ele em gráfica, eu fiz ele no papel jornal, em tabloide. Por quê? Porque o pessoal, né, não só as bandas, mas sim, o pessoal que ia em shows e tudo, e pegava os endereços de flyers que se correspondiam, eram pessoas que não faziam fanzine nem bandas, mas eles se correspondiam, né, também com os fanzines, com as bandas, e tinham as pessoas que compravam fanzine. Ele falou: "Meu, quanto que é?" Eu falei: "Meu, o custo do Xerox é tanto, e manda mais 2, 3 selos aí e tal." E era assim que ele ia se espalhando para fora de Agudos, né, o fanzine. Isso é legal mencionar que o fanzine não tem preço, né? Geralmente é para custear. Exato, é o custo do material. E aí chegou uma hora que, porra, num mês ali você tinha que mandar. Primeiro que eu tinha que mandar para as bandas que saíram no fanzine, então, tipo assim, saía 30 bandas no fanzine, então eram 30 cópias do fanzine que eu tinha que fazer quando eu lançava. Aí tinha os amigos que também você ia fazer, né, e entregar, né, e as bandas também que já saíram também eu acabava mandando também, né, então era um negócio, ou seja, chegou uma hora que eu tinha que fazer pelo menos 100 cópias no lançamento do fanzine. Eu falei: "Meu, o negócio começou a ficar pesado. Primeiro que eu não conseguia fazer tudo isso, ou seja, demorava 2, 3 meses para mandar para todo mundo que precisava mandar, que deveria receber, né, gratuitamente. E aí tinha as pessoas que queriam comprar, né? Então o pessoal às vezes mandava dinheiro, e naquela época o correio ele não permitia, até hoje não permite que você envie dinheiro dentro do envelope. Então como que o pessoal fazia? Eles camuflavam com papel carbono, pegava papel carbono, colocava o dinheiro dentro ali assim, grampeava ali tudo. Moeda não passava, né? E é que naquela época o raio-x acho que não era tão eficiente, né? Hoje é capaz de pegar até o dinheiro de papel. E aí eles mandavam, é engraçado que eles mandavam dinheiro, o pessoal mandava e comprava tudo. Aí eu fui fazer o orçamento, eu falei: "Meu, vai sair mais barato eu fazer 1000 cópias numa gráfica do que eu fazer 100 cópias." Né? Aí foi onde eu peguei e juntei ali 2 meses ali de trabalho, fui juntando um dinheiro e o número 5 eu lancei ele em gráfica, né? No papel jornal, tudo. E aí era aquela loucura, né? Falei: "Pô, beleza, vou mandar para todo mundo." Aí cai naquele outro sistema, né? Naquele outro problema. E agora? E o correio? Como é que eu vou mandar para todo mundo por correio? Aí, assim, alguns, assim, eles já sabiam, me mandavam selo, né? E a gente tinha um processo de reciclagem de selo também, né? Então, era uma reciclagem de selo. Então, se você usava o selo, mas até não consegui mais tirar o carimbo dele, né? Mas tinha um processo aí, não vou falar não, porque vai que dá problema aqui.
Então eu passava cola. E aí a gente, né, economizava no selo, mas você gastava na cola, né? Então você passava cola tenaz ali assim, deixava secar, porque aí o correio batia o carimbo, e aí você chegava, recebia de volta, você passava algodão úmido ali assim, tudo, saía o carimbo, você reutilizava, só cortava ali e botava em outro envelope. E eu comecei a fazer isso aí também com correspondência internacional, porque chegou um momento que eu comecei a ter correspondência de bandas, né, Estados Unidos, Portugal, né, Alemanha, e o selo era bem mais caro, né, uma correspondência, além de demorar muito mais para você, uma troca de carta demorava de 30 a 40 dias, né, para entre eu enviar e depois receber uma resposta. E o preço do selo também. Então, e é engraçado que aí eu descobri que lá eles também faziam isso, porque quando eu mandei o meu selo daqui para lá com cola, eu não precisei nem pedir. Ele já recortou o envelope, quando ele me respondeu, ele mandou, ele falou, faça o mesmo comigo. E o selo dele estava com cola, então você ia. Então era um negócio assim, não era uma coisa só do Brasil, né? Assim, do jeitinho brasileiro, não, era uma coisa universal. A reciclagem, né, é universal. Então, e aí assim foi. E aí foi o crescendo, né, o contato internacional aí de bandas. E o legal, assim, a qualidade do material das bandas de fora, assim, quando vinham, era tudo igual daqui, né, as demos, tudo tal, mas assim, eles tinham acesso à qualidade de produção, tanto de impressão de capinha e tudo, muito mais barata do que aqui. Então, a qualidade de material que deles vinham para cá era muito maior, né? Então, você percebia já a diferença, né, de nível e a dificuldade nossa aqui de fazer algo com qualidade, na questão de custo. E aí foi. E aí o número 6 já saiu totalmente diagramado em computador, que aí eu já estava lá em São Paulo, né? Já tinha ido embora para São Paulo. Foi Mas o 6, eu acho que você lançou 6, né? É. O 5 foi em jornal, o 4 foi em jornal e o 5 você voltou a fazer em papel. E no 5 Eu acho que você é. faz você já começa a pedir patrocínio. Sim, o 5 foi. Acho que foi isso mesmo. O 4 saiu no papel jornal, um tabloide. Mas eu lembrei que a questão do E patrocínio o é importante 5 também, essa questão do... aí o cinco acabou não saindo, não sei porquê. Acho que eu não consegui juntar o dinheiro suficiente para fazer o 5 também. Mas aí o 6 aí eu consegui lá em São Paulo. Não, na verdade o 5 eu já estava lá em São Paulo. Acho que por isso que não saiu, porque ele saiu em... Porque aí lá tinha a galeria do rock, você tinha lá... Se você fizesse, por exemplo, o Xerox era 50 centavos, se você fizesse acima de 100 cópias do mesmo original, saía por 25 centavos, por exemplo. Então compensava. Então você fazia, você conseguia manter aquela produção por um custo bem mais baixo. E aí foi onde eu não fiz. Só que aí o 6 eu falei, eu vou fazer uma tiragem maior, porque lá em São Paulo, diferente daqui, né, lá você tinha show todo final de semana quase para ir. Aqui não, aqui a gente era um show cada 3 meses, né, 2 meses, 3 meses, às vezes passavam uns 6 meses sem ter um show, para você fazer divulgar, né, no tete a tete ali pessoalmente com as pessoas. E em São Paulo não, né, em São Paulo, como é uma cidade maior, aí você tem o ABC também que agregava, então você tinha show quase todo final de semana para ir. E aí eu resolvi fazer o 6 também em gráfica, né? Só que aí já foi no papel normal, né? Não foi no papel jornal, com a capa colorida, né? Colorida entre aspas, né? Era vermelho, a logo vermelha e o resto preto, e dentro tudo preto e branco. E aí eu fiz uma tiragem maior, por quê? Porque aí eu podia levar, né? Todo final de semana eu levava lá 20, 30 nos shows e ia, distribuía e tal. E o legal é que tinha algumas pessoas que chegavam, mas quanto que é? Eu falei, não é nada não. Aí os caras me davam lá R$1, R$2, não, tá aqui, para cobrir custo. Tal. Então tinha um pessoal que já tinha essa consciência, né, do custo, né, não é diferente, né, de uma outra, né, algum outro material que às vezes as pessoas eles querem que você dê, né? Ou seja, eles não querem nem saber se teve custo, não. Eu quero um também, né? Dão de graça. E nesse mundo, né, nesse movimento, tinha muitas pessoas que eles tinham essa consciência, né, do custo, sabiam tudo mais. Isso que foi legal. E aí foi onde realmente eu consegui expandir bastante ali a divulgação. Acho que foi quase as 1000 cópias, foi todas distribuídas. Se ficou algumas lá, eu não sei onde foi parar, mas acho que foi tudo, praticamente todas as 1000 cópias distribuídas, né? E aí depois do sexto parou, né? Parou porque aí entra aquela questão, né? A gente acaba tendo que assumir a responsabilidade do sistema, né? Ou seja, você tem que acabar se rendendo ao sistema, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que,
né? Tentei montar banda lá em São Paulo, lá com o pessoal de São Bernardo, mas também por conta de tempo, distância e tudo mais, não deu certo. E aí foi ficando, aí parou. Mas eu tinha, né? Tinha bastante demos, recebia muita demos de bandas que hoje estão aí, né? Tocando, fazendo sucesso nas rádios e tudo mais. Assim, eu recebi demo naquela época, década de 90, né? Dr. Sim foi uma delas que eu recebi, só que no caso dele já era CD, né? O single em CD, quando eu recebi. Que, aliás, eu não recebi da banda, eu recebi de um contato de Portugal, que ele fazia um programa de rádio, e aí ele me mandava algumas coisas de lá, e veio o Dr. Sim, veio algumas coisas bem legais aí que hoje tá na mídia aí. E eu mandava as bandas daqui para lá, né? Então, as bandas que tinham CD principalmente, né? Dorsal, Corsos, né? Que eu tinha contato, e aí fazia esse intercâmbio. E aí, quando parei de vez tudo, guardei, estava tudo guardado, né? Inclusive as matrizes, mas infelizmente por um acidente natural aí, né? Perdi todas as matrizes, inclusive as fitas demos também foi se perdendo no meio, né? Tudo. E hoje a gente está tentando, né, reunir todas as edições. O Renato conseguiu, eu consegui alguns, o Renato conseguiu a maioria aí já, só que falta o número 2, que a gente não sabe quem tem. A gente ainda não achou quem tem, porque como os 2 primeiros, principalmente, foi pouca tiragem, né? Então, a gente não sabe quem recebeu esses 2. E, pelo menos eu não tenho a mínima ideia quem que possa ter. Então, nem sei se vai ter ainda, né, Renato? Talvez, né? Então, aí... Mas é isso aí. E aí fica a questão, fica uma coisa que eu gosto sempre de dizer, né? Então, o Renato foi assim o que deu o impulso, né, para isso tudo. Eu acho que nada mais justo dar o crédito para ele por esse evento aqui também, né? E também pelo todo o processo que aconteceu depois do primeiro fanzine de Agudos. E só para encerrar, o que eu acho interessante que né, o Renato falou assim dele, a questão dele era mais voltada para o punk rock, do Kleber também mais para o punk rock. E aí a minha publicação ela envolvia todos os estilos, não só termos de música, né, de bandas, mas também eu mesclava no meio do fanzine, né, com poesias, com quadrinhos e com histórias e tudo mais. Então, assim, é algo que talvez destoava dos outros fanzines, mas eu acho que atingiu muita gente por conta dessa diversidade de informação e de ritmos dentro do fanzine, né? Ou seja, tinha coisa para todos os estilos, né? E é isso aí. Agora a gente está voltando aí para o meio digital, tentando fazer um trabalho agora que alcança também aí a mídia, né? E aí não sei se eu tenho pique para fazer impresso de novo, né? Mas é isso aí. Boa tarde a todos. Então, pessoal, meu primeiro contato com o Zine, assim, pelo que me lembra, assim, teve o Hardcore Festival aqui em Agudos, aqui na estação. Foi o Clebão que organizou, né? O Clebão, o Du, o Rê também. Teve um festival antes, né? Que foi o Junta Tribos, o primeiro e o segundo Junta Tribos, em 99. Só que nessa época, assim, eu acabei indo e não ficando muito tempo lá e tal. Então, assim, não foi um evento assim que eu peguei do começo ao fim. Mas o Hardcore Festival foi um evento que eu fui para ter contato com o movimento que estava acontecendo na hora ali, né? E eu lembro, assim, que teve... na época, teve a galera narcopunk de Bauru, né? E eles estavam entregando panfletos, 500 anos do Brasil, 500 anos de revolta. Inclusive, daí esse panfleto chegou a mim, assim, peguei aquele panfleto, nunca tinha recebido um panfleto, e foi uma coisa assim bem legal, assim, porque além de eu ver as bandas, teve essa movimentação, né, de panfletagem e tal. Não me recordo se tinha fanzine no evento, mas o que eu me recordo tem esse panfleto. Daí beleza, daí eu cheguei em casa assim e tal, né, com aquele panfleto. Daí na segunda-feira tinha aula, eu estudava aqui no ginásio. E eu fiquei assim, deslumbrado com aquele mundo que eu acabei de conhecer, né? Que era o movimento das bandas, da galera com visual, né? Daquele som agressivo. Eu já ouvia rock, já sempre ouvi rock desde criança.
mas até então não tinha contato, né? Com aquele mundo assim de bandas e tal, enfim. E eu lembro que na segunda-feira eu cheguei pro o Rê do estúdio, ele, ele na época, né? Ele tocou com a banda, né? O Corpo Seco, né? Que era a banda que o Clebão tinha, né? E daí, assim, eu cheguei pro Rê, eu falei assim, cara, como que faz pra ter moicano? Daí ele falou assim, por que você tá perguntando isso? Eu conhecia assim, só cumprimentava o Rê, né? Porque eu lembro do Rê, do Rascunho e tal, né? E eles já usavam camiseta de banda, moicano, cabelo vermelho e tal. Eram os diferentes, assim, da escola, assim, né? E daí ele falou assim, mas por que você tá perguntando isso? Daí eu falei assim, cara, é porque eu fui lá no show de rock e vi a galera de visual e tal, né? Eu gostei pra caramba e o próximo show de rock que tiver, eu quero ir de visual também, né? Eu tinha cabelo ainda. Então, daí ele falou assim: "Então, cara, é com sabão e tal, né? Ou então também você passa ovo também, cara, sabe? Tal, enfim. Tipo, enfim, ele falou uma explicação lá e tal, não lembro muito em detalhes, mas enfim, mas eu vou chegar no fanzine, peraí. Daí o que acontece? Daí eu falei assim, pô, cara, não, legal e tal, eu quero espetar meu cabelo e tal, que não sei o quê, que eu já gosto de rock pra caramba. Pô, legal. Mas então, cara, tem toda uma ideologia, né? Não é só questão de visual e tal, né? Tem a questão do fanzine também. Você sabe o que é fanzine? Eu falei, cara, não faço ideia o que é fanzine. Ele falou assim, você quer conhecer mesmo, cara? Eu falei, quero conhecer. Ele falou assim, então fala o seguinte, ó, vou te passar o endereço de casa, você vai lá em casa. Daí eu peguei, cheguei na casa. Daí ele falou assim, ó, leva umas fitas pra gravar, que eu vou gravar uns materiais pra você também. Cheguei lá, o Rei me mostrou um monte de coisa, uma pasta que era do Renato de Zine, que tava com ele. E daí foi meu primeiro contato mesmo com o fanzine. E levei aquela pasta para casa, assim, ó, fiquei acho que um mês com a pasta, assim. Tirei xerox de tudo. Aí, cara, aí já era. Aí foi aquela coisa, né? Peguei um zine e tal. Daí eu vi que tinha endereços ali. Daí eu fui entrando em contato. Enfim. Em 2001, montei o artigo 19, né? E assim, comecei a frequentar bastante, né? Os poucos eventos, né? Como o Mauri falou, eram os poucos eventos que estavam acontecendo. Então acontecia eventos em Bauru, no Pau Brasil, Bamblus, né? Eu comecei a ir nesses lugares e tal. Daí beleza, assim, até então não estava desenvolvendo zine nada. Daí, assim, eu me recordo que em 2001 teve um encontro anarcopunk e anarquista na Unesp, no campus da Unesp. E lá eu também recebi bastante material, peguei bastante material. Daí tinha a Casa Punk em Bauru, que era Frutal Punk. Eu fui na casa, daí eu peguei mais material ali. E uma coisa que, assim, até então não tava, né, não conhecia também, que a galera fazia poesine, que era o zine de poesias. Que eu lembro que teve esse encontro na Narcopunk, né? Que foi num sábado e num domingo. Daí eu fui no sábado, no domingo não teve. Eu sei que fui embora para casa na segunda, cara. E fiquei lá na casa lá e a gente foi tudo pro sinal manguear poesia, cara. Os punks. E daí eu fui junto com eles, assim. Então, assim, foram meus primeiros contatos. Naquilo, eu falei assim, caramba, cara, a poesia. É... Daí até que em 2002 eu comecei a fazer um poesine, junto com o pessoal que mora perto de casa, né? O Machadão, o Amarelo na época, enfim, uma galera que também curtia som, assim. A gente fizemos poesine, primeiramente poesine. Daí depois, em 2002 também, assim, rebeldia total, né? Então, assim, acontecendo muita coisa aqui na cidade, assim, e acabei fazendo o Scout Subversivo, que era um zine dedicado a um repúdio a tudo que estava acontecendo na cidade, assim, sabe? Então
Só que assim, era um jovem querendo se expressar de maneira assim super agressiva, né? Coloquei tudo aquilo no zine mesmo. Então assim, infelizmente eu tô sem a cópia aqui, mas era um zine assim que eu lembro que eu escrevi assim no caderno, cortei ele tirinha por tirinha, fui colando totalmente artesanal assim. E esse zine, como eu já estava, né, com essa questão do contato com uma galera assim e tal, por cartas, né, pelas cartas, saudosas cartas sociais, né, trocas de selo e tal, toda essa coisa, eu mandei esse zine para um monte de lugar, cara. Daí em 2002 nós fomos tocar assim em Araçatuba. Daí eu conheci uma galera ainda mais enganjada lá de Araçatuba e conheci a banda Desnutrição. Daí eu cheguei nesse pessoal do Desnutrição, falei assim: "Então, eu sou lá de Agudas, eu quero fazer um fanzine, eu posso entrevistar vocês?" Sabe? Daí, pô, cara, mas não dá para fazer entrevista aqui, né? Eu falei: "Não, passa o endereço aí, daí eu vou mandar pergunta para vocês." Foi mancada. Até hoje eu não lancei entrevista, cara. Eles mandaram para mim uma foto, mandaram para mim, sabe? Era aquela coisa, né? Eu não, assim, muita coisa. Às vezes você tem muita, como eu posso dizer assim, querer fazer muita iniciativa, né? No tudo ao mesmo tempo agora e acaba não concretizando algumas coisas, né? Então, assim, infelizmente, em alguns momentos nessa questão assim de produção de zine teve bastante essa coisa. Ó, vou começar a fazer um zine. Daí alguma coisa assim já meio que impedia e eu não conseguia, sabe, dar continuidade. Eu lembro que eu fiz o Scout Subversivo e nesse Scout Subversivo pedia, né, uma colaboração espontânea, como nós falávamos, né? Tipo, o que a pessoa puder dar, assim, e tal, justamente para tentar fazer um zine com formato, com essa questão de entrevista com banda, resenha, release, enfim. Mas eu lembro que o zine ainda chamava Já Basta. E eu fiz até uma divulgação, assim, mandei para vários lugares e nunca foi concretizado. E eu tenho a matriz até hoje lá em casa de um outro zine que eu tentei fazer, que também não foi concretizado, que foi o Reality Horror Show, né? Que na época, assim, a Laranja Mecânica, a questão do horror show e tal, e tinha começado o Big Brother, cara, no Brasil. E daí a questão dos reality shows e tal. Então eu juntei as duas palavras, horror show, no Laranja Mecânica, e o reality show e tal. Então era uma crítica à questão assim dos reality shows, enfim. Esse zine também não foi concretizado, eu tenho a matriz em casa. Enfim, a minha experiência com o zine foi essa, assim, de tentar produzir, né, zine. Foi o Poezine, o Escavo Subversivo e essas tentativas aí, né, de fazer outros zines com material com banda e tal, que infelizmente não foi concretizado. Mas assim, fora isso, assim, a minha vivência toda assim com o underground, né, com esse contato com o underground, com a vivência no underground, eu troquei zine com uma galera assim, bastante gente. Eu lembro que tinha um zine de Paulista, Pernambuco, chamado Grilo Falante, e eu mandei para eles uma poesia e eles publicaram. Isso foi em 2003, assim. Então, assim, da maneira possível eu colaborava assim com alguns fanzines, assim, de maneira bem, né, assim, simplória, assim, de mandar uma poesia, de mandar alguma coisa assim, o pessoal publicava. E daí o Renato falou do coletivo expressivo, né, que daí tinha uma galera daqui de Agudos, né, que era a banda Correria, que depois virou Convulsão Social, que daí foi a iniciativa por parte deles, né, de fazer um zine de forma coletiva mesmo. Então daí juntou uma galera assim com a questão da poesia, a questão do divulgação, né, também release de banda e tal. E daí o Coletivo Expressivo tem 3 edições que tá aqui, né? Teve 3 edições, foi edições assim que a gente fazia totalmente xerocado e tal, à mão. E também por essa questão de colaboração espontânea, né?
E acho que a gente chegou até a entregar gratuitamente nos rolês também. Enfim, minha experiência com o Zine foi essa, assim. Mas, independente disso, a minha vida toda, assim, eu fui sempre trocando, né, adquirindo o Zine. A pasta do Renato, cara, foi uma coisa muito importante na minha vida, assim, porque eu conheci muita coisa ali, cara. Muita coisa mesmo, assim. Desde da abordagem do fanzine dentro do movimento punk, quanto zines com uma proposta mais política, né? Eu lembro que a gente recebia zine, assim, que tinham temas, assim, muito, como eu posso dizer, assim, que não eram debatidos publicamente. Então, o pessoal falava, assim, por exemplo, questão de ocupação, né? Questão de aborto e tal, eram temas muito, assim, fortes, assim, né? Eram temas, assim, que não eram muito abordados, assim, publicamente. E eu lembro que a galera até falava, ó, esses tipos de zine não pode circular e tal, era uma coisa mais... Então, assim, foi bem legal, assim, foi bastante da hora, assim, eu agradeço e parabéns pela iniciativa, Renato. Agora, nosso grande maninho aí, o João aí, nova geração dos zines. Bom, eu não vou ter uma história tão extensa assim, porque afinal eu não sou do tempo da clara de ovo. Eu nasci numa geração em que já tinha gel assim para cabelo. Meu primeiro contato com o Zine foi no Junta Tribos, que teve, eu acho que a 6ª edição. Foi com esse Zine aqui, Raor, o Rede Anarcopunk Ocupa e Existe. Eu comprei ele por conta da capa, porque eu achei legal. Não olhei muito conteúdo. E eu nem sabia muito bem o que era, diga-se de passagem. Tanto que eu comprei dele. No caso, não foi dele pessoalmente, eu acho que era outra pessoa que estava vendendo. Mas eu achei legal tudo. Pensei, nossa, o povo vem e faz esse tipo de publicação, tudo. E meu pai viu e ele falou, isso é um fanzine. Aí eu, é um fanzine. Guardei essa ideia do fanzine. Corta para um tempo depois, um mês depois, eu acho, a gente estava na escola, tiraram uma foto que passou a ser a foto da capa da nossa primeira revista, e eu olhei para a foto e pensei, putz, parece muito aquelas imagens que usam nos fanzines, né? Eu pensei, eu estou com tempo livre, não tenho essa imagem, vamos escrever alguma coisa. Fizemos a capa primeiro e depois continuamos escrevendo até que terminamos. Terminando, eu imprimi até no escritório, meu pai me ajudou ali, xeroquei na papelaria que tem aqui do lado e saí distribuindo na escola. Eu nem sabia que tinha gente que fazia isso aqui em Agudos. Distribuí para professor, para amigo, para as pessoas ali. Aí eu criei um Instagram também para o projeto, visando mais as pessoas ali na escola mesmo. E, como todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam ao Renato, e o Renato mandou mensagem para mim, perguntando sobre o projeto, tudo, falando, eu faço zine desde 1900, sei lá quanto, 91. Tá, eu não guardo data. E aí a gente começou a ir nos eventos. A gente começou a ir nos eventos, tudo, e começamos a escrever mais. Então esse foi o meu contato com os zines. O primeiro que a gente escreveu foi a Bones Up. Ela tem um caráter mais satírico mesmo, de fazer piada com tudo, não se leva muito a sério. Tanto que a gente foi passando para os nossos amigos ali de escola, foi uma coisa mais descontraída. Eu tenho ela aqui, mas vai ser meio complicado de tirar. Não. Eu tenho todos aqui. Então, é uma revista curta. Essa aqui ainda está mais bonitinha, que eu imprimi na impressora mesmo. Tem vários textos diversos.
E, bem, a gente fez esse projeto bem descontraído mesmo. Depois, o meu amigo Cauã, que não está aqui, junto do Petros, que está aqui, do João, que também não pôde vir, eles escreveram a Psicose, que é com poesia também. Escreveram a Psicose, ela é um pouco menor, e começamos a publicar, curiosamente, num evento. Ele chegou com a revista para mim num evento, e eu comecei a publicar no dia, sem nem ter lido. Não deu tempo, assim. E o negócio esgotou no primeiro dia, tá? Então deu certo. Depois, eu estava sem muita criatividade para escrever, mas eu queria produzir alguma coisa. E eu pensei no desenho. Fizemos essa microzine, chamada Vida, que é inteira de desenhos. Desenhos diversos, ele tem seus significados aqui. Tem esse propósito de ser pequena, é uma fanzine mais barata. Barata não, né? Praticamente distribuída de graça. Barata com xerox. Barato xerox. Sim. E por fim, a gente lançou a segunda edição da Bones Up, que é essa aqui, agora com cores, que a gente conseguiu uma impressora. E a gente conseguiu, no caso, foi um presente de Natal em conjunto para minha família inteira. E aí eu comecei a vir gastar tinta da impressora. Eles ficam meio bravos com isso, mas tinta da impressora está aí para gastar. E o jeito agora é continuar produzindo, continuar escrevendo e vendo o que dá. Novamente, uma história um pouco mais curta, mas é o que tem para hoje. Daqui a alguns anos eu conto mais. Muito bom, cara. Não sei se alguém quer perguntar algo, complementar. Não? Então eu complemento. Então, eu, o Mauri e o Kleber, né, fez parte das primeiras gerações de fanzineiros, e ela vai durar até 94, né, que é o último o número do Thickness 6, que é o último número, não, o 6, que eu acho que é o marco dos fanzines daquele período, né, de 91 a 96. Depois entrou no hiato, 94, né, entrou no hiato até o começo dos anos 2000, mas começou a rolar outras coisas, né? Começou a rolar som, começou a surgir outras bandas mesmo. Não, era vazio, né? Que era um vazio. E a gente era muito moleque também, né, cara, na época. E a partir de 2000, no final dos anos 90 e começo dos 2000, que começam essa questão mais de banda, de música, de eventos, né? De rolês. E aí os fanzines vão retomar. Que ano que retoma o Scarro? 2000 e 2002. Eu lembro que hoje eu retomo na faculdade, eu estou em Assis. Né? Vale mencionar isso, que o fanzine me incentivou muito na questão da leitura. Eu sempre gostei de ler e tal, né? E influência de tia, de amigos e tal. E depois os fanzines acabam incentivando também, tanto na leitura quanto na escrita. A escrita era ruim, né? Mas a gente estava começando a escrever, saca? E isso vai melhorando com o passar do tempo, né? E também vale mencionar, não no caso nosso aqui, mas teve muito fanzineiro ali dos anos 80, começo dos 90, que foi fazer faculdade de jornalismo depois, influenciado pelos fanzines, saca? Assim como na área de ciências humanas, né? E aí eu retomo fazer fanzines na faculdade. A gente lança um primeiro fanzine, se reunido na moradia estudantil lá em Assis, um perrengue da pega, mó aperto, vamos fazer fanzine para a gente ver se a gente consegue fazer moeda para comer o bandejão. Né? E aí a gente morava na moradia estudantil, era briga todo dia lá, ninguém se entendia com ninguém, então a gente conheceu o diabo e foi visitar o inferno. Esse foi o título do fanzine que nós lançamos. E aí era questão de poesia, de imagens. Eu não trouxe aqui porque tem algumas imagens meio não apropriadas para menores, então achei melhor não trazer, né? Mas a gente começou naquele momento, eu comecei naquele momento a retomar com os fanzines junto a uma galera.
E os fanzines têm essa qualidade do agrupamento, né? Mesmo que o Maurício estava fazendo sozinho ali o Sickness, eu sozinho ali o Chitinoise no começo, mas o agrupamento é esse material que recebe das bandas, né? Então você está ajudando, divulgando, e você tem essa galera que vai colaborando também de certa forma. Depois saiu com o Diabo no Corpo, que tem uns exemplares aqui, e nosso negócio era com o Diabo na época, né, cara? Depois a gente resolveu fazer um zine de despedida, que foi o do Fundo da Gaveta, onde cada um da galera que era amigo nosso, sentou eu e mais 2 amigos, vamos fazer um fanzine de despedida. Então a gente pegou a galera da faculdade que escrevia, que era amigo nosso, e eles começaram a mandar para a gente crônicas, contos, poesias, né? Quem desenhava, desenhou. Então a gente foi a despedida nossa da faculdade, né? Isso em Assis. Aí retorno para Agudos e faço umas experiências meio de poesine, escrevendo poesias, né? Com o Aqui Jazz, né? Brincando com o Aqui Jazz, né? Aqui Jazz, e agora não lembro, mas está aí Palavras Soltas e um Copo de Cerveja. E depois, mais para frente, aí paro de novo. Aí em 2012 que eu vou retomar, em 2006 eu lanço Balaio de Pólvora, que aí já é com uma temática política, uma temática anarquista, né, tentando libertária, né, vamos dizer assim, mas de fato, trazendo textos clássicos, misturado com reflexões minhas, pedindo colaborações para escrever, vários temas, né? E depois eu paro de novo. Aí eu mudo para a Baixada, em 2008. Em 2012 eu retomo fazer um fanzine novamente, que aí eu chamo até de Revista Zine, porque ele era grande, né, em número de páginas, porém o formato do zine é o formato artesanal, certo? Então chama de Revista Zine, que é o Sobrevidas. Teve 4 edições, e aí eu fui seguindo, cara, até chegar recentemente, para não ficar falando um monte de coisa, né, que os zines estão aí também, que recentemente eu e alguns camaradas aí de São Paulo, 2 amigos de São Paulo, o Jeff e o Dides, nós montamos o selo coletivo Usinagem. Usinagem é uma brincadeira que eu fazia, que eu falava que ia fazer um projeto chamado Usineiro. Né? Tem o Usineiro, eu ia ser o Usineiro. Né? Aí o camarada falou, não, mas você faz trabalho coletivo. Então eu falei, é verdade, né, cara? Acho que usinagem é melhor, né? Que uma máquina, né? Então a gente criou a Usinagem. E aí lançamos o primeiro título em dezembro de 2023, que é uma homenagem ao Charles Bukowski, um escritor marginal, né, contracultural norte-americano, dos Estados Unidos. E depois lançamos o Discos que F Muitas Vidas 3. E que para nós, no ano de 2023, 2022, não saiu, em dezembro de 2022 saiu do Bukowski, né, Encruzilhadas 2, e no ano passado saiu o Discos que F Muitas Vidas 3. E que, para nossa grande surpresa, chegou no final do ano, a gente ganhou o prêmio de melhor fanzine lá em Goiânia com esse fanzine. Então a gente falou, cara, a gente está no caminho certo, vamos seguindo aí e vamos manter na usinagem, né? Então são 2 caras em São Paulo, eu aqui em Agudos. A gente está lançando 2 zines em parceria agora, né, usinagem. Um com o Eric, com o projeto Autoral Agudos, que é também, né, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, que está para sair um documentário, né? Então o zine complementa esse documentário. E um zine que está lançando hoje, que é o Agudo Zine, que conta essa história, né, que a gente falou rapidamente aqui, dos anos 90, o Cabeça, o Chitinoise, o Sickness. Então é essa empreitada que a gente está aí agora. Mas antes de eu terminar aqui, em 94, 93, se eu não me engano, eu retomei os fanzines, depois de 91, né, de Chitinoise, que eu lancei o Escalpador, que a minha esperança é o Tom ter guardado um exemplar daquilo que eu perdi, o boneco, e não acho que quem tenha. E o Escalpador era aquela ideia de eu abrir cabeças, né? Então, se no primeiro fanzine que eu fiz, o Chitinoise, a ideia era só banda, né, e alguns textos irônicos, no Escalpador já tem poesia, já tem crônica do Loyola Brandão, já tem uma literatura ali, além da questão musical. Então, a gente vê hoje eu faço essa avaliação, essa autoavaliação, né? Que os fanzines me ajudou também
conhecer uma outra leitura, né, um outro material de escrita, e levar isso para os meus colegas, meus conhecidos, meus amigos, tentando incentivá-los à leitura também, certo? Então, essa outra, o papel do fanzine, né? E nesse daí, minha irmã, ela fez a capa para mim, que eu falei para ela, meu, tem como você sabe desenhar? Eu não sei, tu faz para mim, ela fala, o que você quer que eu faça? E ela acabou fazendo, né? Fez o corte na cabeça do cara, lá que era o risco, né? Pontilhado, mas quero abrir a cabeça, né? Mas aí foi também já minha irmã participando, e essa ideia de passar esse outro conteúdo, né? Além da música, além aquilo que a gente estava conhecendo, querer passar, estender para os outros, né? Que o fanzine acaba sendo, se as ferramentas são a extensão do braço do homem, o fanzine é a extensão do seu cérebro, assim como a rede social hoje, a internet hoje, né? Não digo a rede social, mas a internet no todo. Então é isso, gente. Aqui em Agudos eu não consegui fazer, mas quando eu estava lecionando em Cubatão e em Garaçu, do Tietê, nessas duas escolas a gente acabou fazendo uma espécie de fanzinoteca, que era uma caixinha, né, com fanzines feitos pelos alunos, que era criado durante a aula, pegava um tema específico, um tema da matéria que estava trabalhando. Lógico, selecionava, né, os que estavam os melhores produzidos, e deixava na biblioteca essa caixinha para os alunos consultarem. E era legal, a hora do intervalo não era peita, em Cubatão sim, mas em Garaçu não, mas a sala de leitura ficava aberta. Então os alunos frequentavam, pegavam gibis, né, história em quadrinhos, livros, e alguns pegavam zines. Que qual que era a ideia? Era uma publicação do aluno para o aluno, porque as linguagens são próximas, né? Então essa foi uma experiência que eu fiz, foi legal. Nem sei se existe ainda, sei que em Cubatão durou um bom tempo, depois que eu saí, né, conversando com uma colega, e em Garaçu eu não sei se se mantém, mas é uma ideia que eu tenho de trazer para Agudos de volta, né? Trazer para Agudos, aliás, essa ideia. Porém, que as demandas que a gente tem nas escolas hoje está meio complicada, né? A questão do tempo está cada vez mais escasso para nós, né, na escola. E nessa questão da educação, eu costumo brincar que o zine é brincar de papel, cola e tesoura. Aí quais os ingredientes? E a criatividade e a liberdade de expressão, né? Que é a sua forma de escrever, a sua forma de ler. E eu não acho que não compromete no desempenho do aluno, acho que acaba desenvolvendo a sua criticidade, inclusive, né? Aí, nesse sentido, tem uma informação muito importante que a gente pode deixar passar. Mas antes eu quero só rapidinho falar que, assim, a importância dos contatos com as cartas, por exemplo, quando você é um adolescente, um jovem lá de 16, 17 anos, e você muda de cidade, o impacto é muito grande, né? Ou seja, você vai para uma outra cidade, você não conhece ninguém, não tem amigo nem nada. E quando eu saí daqui com, eu não lembro agora, 94, não lembro quanto que eu tinha, mas 17, 18 anos, acho, um pouco, eu estava na faculdade, já tinha entrado na faculdade, estava no primeiro ano, ia cursar o segundo ano, e eu fui embora para São Paulo. E aí, por conta dos contatos, né, eu cheguei lá, eu tinha um monte de amigo, que eu nunca tinha visto na vida, mas tinha um monte de amigo. Então, eu não ficava fim de semana ali, ocioso, por ter que saco, né, tal, estou aqui, não tem ninguém. Então, sempre, isso ajudou bastante a readaptação de uma mudança. Mas o fato importante que eu quero dizer é o seguinte: você já ouviu falar do Márcio Snow? Tá. Esse também é um fanzineiro lá da década de 90, início da década de 90. E quando você mostrou lá a primeira vez para mim o microzine, que inclusive você me deu um, aí eu falei, meu, tá aí. Ele não conhece, mas o Márcio Snow acho que foi o primeiro fanzineiro que fez o fanzine nesse formato de microzines. Inclusive, ele tem até hoje, ele vive, vamos dizer assim, de fanzine. Então, sim, existe essa informação muito importante, ou seja, duas gerações que nunca se conectaram, e ele está produzindo uma coisa que nunca viu, né? É um negócio bem interessante, mas assim, você vê que está meio que correlacionado, meio conectado, né, as coisas. E a questão também de que o fanzine não é só para matar tempo ou só para quem está desocupado ou não. Pode ser também uma fonte de renda, como o Márcio Snow hoje ele dá oficinas de fanzines no SESI, em escolas e tudo mais, e é a renda dele, ou seja, a forma de vida dele hoje é fazer fanzine e ensinar, né, as pessoas a fazer fanzine, né? Então, essa é uma informação bem, bem importante, né, porque na nossa época, na década de 90, a gente nunca imaginava, né, de viver de fanzine, assim como as bandas também, né? As bandas, era difícil conseguir viver de banda, né, de viver de música. É isso aí. Só uma coisa assim que eu queria falar,
É que, assim, o zine, ele é vários formatos, né? Então, assim, tem essa questão do formato físico, daí hoje em dia tem o webzine, enfim. Uma coisa que eu e o Renato desenvolvemos também aqui em Agudos, que é legal falar, foi o Zinice, né, Renato? No programa Batalha Rock, que é basicamente assim, um programa, né, um quadro dentro do programa Batalha Rock, falando sobre os fanzines, né? Alguns fanzines, assim, é, cruciais, assim, né? Como Factor Zero, né? Foi o... Qual o zine que foi falado, Renato? Na Foi... verdade, não só, fazendo menção a alguns zines antigos, né? Sim. E também zines que eles são produzidos. Então, são... O quadro Zines, que depois virou usinagem, e na verdade era divulgação de zines que estão ainda sendo publicados, né? Tem um pessoal que insiste em fazer isso, eu acho legal. E também mencionando alguns zines antigos, né? O conteúdo que tinha naqueles zines. Então são rápidas resenhas, né? Sobre os fanzines, valorizando essa história, na verdade. Agora esse quadro virou usinagem. Virou usinagem. Olha, o único contra assim que eu consigo imaginar é que eles vaziam um pouco sua carteira, né? Normalmente você acaba perdendo mais do que você ganha com o negócio. Eu acho que até hoje eu tive só perdas com isso, perdas que valeram a pena, tá? Diga-se de passagem. Me garantiu muita alegria, muita felicidade, mas financeiramente falando não é um negócio que compensa assim. Vale a pena. Vale a pena se você tem como fazer. É algo que torna a sua vida melhor. Acho que seria isso. Sim. Mas não sei, aí é o pessoal que está fora, né, do movimento, que pode, desse meio zineiro, que pode falar, né, a gente, né, cara? Só um toque aqui, o Clebão fala e depois a gente termina, porque a Tamires chegou, lá de Jaú, né? Valeu, agradeço aí a presença. E a Tamires é fanzineira também, velho. E essa questão do contra, eu acho que é complicado, né? Eu acho que não tem, não só pelo que o Aquiles falou, mas a gente vê que hoje, a partir do começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, começa a ter muita feira de fanzine, sabe? Muita exposição no Sesc, isso, assim como o pessoal alternativo, né, que é envolvido, a usina organiza feiras. Então, ou seja, levando isso para o público. Aí quem não quer, né, cara? Quem tem conta não vai. Né? Talvez é por isso que não tem ninguém aqui, não sei. Não, eu só ia falar que o Aquiles falou de levar o Zine na Igreja Universal, que eles não vão receber bem, e você comentou, não, eu pego o jornal deles. Eu só queria comentar, puxando esse gancho, é engraçado que as pessoas, quando olham para sempre isso, desde lá dos anos 80, vamos voltando lá no passado, as pessoas sempre olhavam para a gente, roqueiro, não sei o quê, achavam que a gente, esse povo deve ser do mal, né? Eles são radicalzão, e é justamente o contrário. Eu vi que o público underground, o público do rock, é o público que tem a cabeça mais aberta para tudo, e o contrário é que tem esse preconceito relacionado a gente, sabe? Então, é engraçado isso. Eles veem a gente de uma forma que não é a real. Sim, Aí sim. Mas hoje é pior. Não, mas legal, acho que valeu o papo. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, mencionar algo. Mais alguma coisa? Então a gente pode terminar por aqui a roda, né? Agradeço aí quem ficou para ouvir. E vamos dar sequência, né? A Tamires chegou de Jaú, agradeço a presença da Tamires. Tamires faz parte do coletivo Literocupa, é um coletivo dedicado à poesia, né, à literatura em Jaú, faz umas intervenções urbanas, né? Quem mais? Professora, também, sofressora, né? Sofressora. Todas professoras? Olha lá. Elas duas fazer a TPC. Ela veio fazer o TPC aqui conosco. Que mais?
Tem livros lançados, né? Eu fiquei curioso da Hilda Hist, que eu acho legal. Não, esse daí eu fiquei curioso para ler. E quem mais? Está fazendo uma tese agora sobre fanzines, que ela trabalhou com fanzines. Trabalhou ou trabalha ainda? Trabalhou com fanzines na fundação, né? Tá, centro de reclusão, né? E ressocialização. Então, trabalha com menores, né? Maiores mesmo. Com jovens e adultos, né? Que estão retidos. E fazendo um trabalho bem legal, assim, mostrou umas imagens, mostrou o trabalho assim, que ela já fez com eles. Como que é? Conflito de Mentes, que é um fanzine que ela faz com fala deles, depoimento deles, né? They were building.